Houston, you've got to see this. O Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes, ENAD, é um componente do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior, SINAES, e tem como propósito contribuir para a permanente melhoria da qualidade do ensino oferecido. Os cursos de universidades públicas e privadas receberam notas de 1 a 5. 25% ficaram com as notas 1 e 2 e têm muitas deficiências. A maioria, 53,6%, recebeu nota 3. Do total, 21,4% tiraram notas 4 e 5. São cursos muito bons e excelentes. Os cursos de enfermagem e educação física da FGF foram avaliados e é com satisfação que anunciamos o resultado do ENAD 2007. Em enfermagem, apenas os alunos ingressantes foram avaliados, portanto, não há comparação final. Já o curso de Educação Física, em que houve a avaliação dos ingressantes em 2005 e dos possíveis concludentes do final de 2007, obtivemos nota 4, escala de 1 a 5, a maior nota entre as instituições de Fortaleza. Este resultado é extremamente positivo e indica o acerto do trabalho de toda uma equipe administrativa e acadêmica que, ao longo dos anos, vem implantando um inovador modelo de gestão acadêmica com ampla utilização da tecnologia em benefício da qualidade dos processos educacionais. Agradecemos e parabenizamos a todos que participaram e participam direta ou indiretamente deste trabalho. Atenciosamente, direção da Faculdade Integrada da Grande Fortaleza. Olá, no programa Destaque desta semana vamos conversar com Eduardo Flores Vieira, chefe da Defensoria Pública da União. Seja bem-vindo ao nosso programa. Uma satisfação imensa estar presente, poder colaborar com essa TV que tem uma dimensão no meio estudantil e no âmbito do Estado do Ceará muito grande. Para começar, o que faz um defensor público da União? Bom, defensor público da União, né, como um agente do Estado, né, tem a incumbência constitucional, nos termos do artigo 134 da Constituição Federal, através do Estado, né, que prestar orientação jurídica integral e gratuita àquelas pessoas que não tenham condições de pagar um advogado privado, serviço de um advogado particular. Né? Então, o defensor público, aí, com um agente fomentador da cidadania, né, tem esse papel de orientar a população, né, tem um caráter orientativo e postulatório. Né? Então, o defensor público tem esse papel de orientar juridicamente as pessoas, né, que buscam seus serviços e também, quando haja alguma questão que haja violação do seu direito, demandar em juízo perante os poderes públicos da União. Qual a principal função da Defensoria Pública da União? A Defensoria Pública da União, como órgão de Estado, né, tem aí o papel de promover, né, a solução extrajudicial dos conflitos, né, como se fosse um árbitro, né, inclusive mediando o conflito de interesse, né, tendo como validade aquele documento assinado, referendado pelo defensor público, natureza de título extrajudicial. Né. Tivemos recentemente uma inovação no Estatuto do Idoso, né, que o defensor público, inclusive, então, como árbitro, né, na solução extrajudicial dos conflitos, né, que é uma questão que é muito bem-vinda em virtude do número de demandas que hoje assola o Poder Judiciário. Tem um papel de promover a ação civil pública, né, a ação privada, né, que é um instrumento importante de participação popular nas políticas públicas. Né, tem o papel de defesa nas ações também, né, ações individuais, ações civis públicas. Tem o papel de apresentar ação penal
privada e subsidiária da pública, né? Papel de defesa do consumidor, do idoso, da criança, do adolescente. Também atua para garantir em todos os procedimentos administrativos e criminais como uma forma de garantia do Estado democrático através da ampla defesa do contraditório. Então, é um papel importante que o defensor público, o Estado propicia a população, né, o Estado defensor, né, e atua também junto às penitenciárias federais e estabelecimentos policiais, inclusive quando o flagrado, a pessoa presa, não tem condições de pagar um advogado, né, o Estado deve, na verdade, intimar a Defensoria Pública para que acompanhe o flagrante. E outras atribuições que são previstas na Constituição, que envolve aí a proteção dos direitos humanos, né, os direitos subjetivos públicos, né, a defesa dos direitos fundamentais e garantias individuais do cidadão previsto no catálogo dos direitos na Constituição Federal. Qual é a importância da Defensoria hoje para o cidadão? Olha, eu diria que é de extrema validade, extrema importância para a defesa do cidadão, né? Sabemos nós que na história do nosso povo, na história, né, da humanidade, o maior violador dos direitos humanos sempre foi o Estado, né? Então, o papel do defensor é mediar os conflitos com o Estado, né, como um agente que instrumentaliza os direitos, né, perante o Estado, né, no âmbito da União, né, principalmente contra a União, autarquias e empresas públicas, né? Então, ser um mediador de conflitos, né, e orientar juridicamente a população, né? O grande problema que nós temos hoje é que muitas das pessoas não sequer conhecem seus direitos, né? Não têm acesso aos seus direitos. Então, esse é o papel da Defensoria Pública como fomentadora da cidadania. Então, o defensor público é um instrumento de cidadania ativa, né? Um transformador social, né, na medida em que ele consegue propiciar uma minimização das desigualdades sociais e rompe com as barreiras da desigualdade econômica perante os agentes detentores de maior poder. Falando em termos mais práticos, quais os serviços prestados pela Defensoria? Bom, a Defensoria Pública a orientação jurídica integral gratuita, que não é só demandar o Poder Judiciário, não é só a assistência judicial, a assistência jurídica, ela é mais abrangente, né, nesse papel de conscientização da cidadania. O defensor público atua em questões perante a Justiça Federal, né, questões que envolvam interesse da União Federal, suas autarquias e empresas públicas, a exemplo da União Federal, o Instituto Nacional de Seguro Social, a Caixa Econômica Federal, né, questões que envolvam aí benefícios previdenciários, segurados que são vinculados à Previdência Social, como benefício de prestação continuada, LOAS, né, auxílio-doença, a aposentadoria por invalidez, são questões que normalmente o INSS que tem o papel, dever, poder de conceder esses benefícios, questões que envolvam a Caixa Econômica Federal, crédito rotativo, superendividamento, né, que é um tema importante que assola a sociedade hoje, né, que é o abuso de ofertas de empréstimo, então revisão de juros bancários, sistema financeiro de habitação, né, que é um acesso ao direito à moradia também, questões que envolvam a Justiça Federal quando há violação ou interesse de bem da União, que são os crimes federais, né? O defensor público o garantidor, garante a defesa, o contraditório e ampla defesa às pessoas que são processadas pelo Ministério Público na Justiça Federal, crimes de colarinho branco, né? Crimes contra a ordem tributária, a ordem previdenciária, moedas falsas, enfim, os crimes que geralmente tramitam na Justiça Federal. O Estado não pode processar essas pessoas sem a garantia de um devido processo legal, né, contraditório. Então, o defensor tem esse papel de realmente estabelecer a paridade de armas, né, de garantir uma dialética dentro do processo, que essas pessoas não sejam acusadas injustamente. Como a população pode ter acesso a esses serviços? Bom, nós temos uma cartilha de divulgação do serviço de Defensoria Pública, né, de acesso à moradia, acesso à saúde, né, acesso à educação, né, enfim, nós temos uma cartilha que nós divulgamos da Defensoria Pública, né, nos meios de comunicação, também junto aos cartórios da Justiça Federal, da Justiça Militar da União, também é um papel da Defensoria, né,
atuar na defesa dos praças, né, das Forças Armadas. Então a gente faz essa divulgação e também através da internet, do site também. As pessoas têm acesso à localização onde estão as unidades da Defensoria Pública no Brasil, da União. Nós estamos presentes em todas as capitais federais, né, e algumas no interior, então nós temos uma política de difusão, de conscientização e do papel do defensor. Então nós temos, através dos defensores públicos-chefes, dos defensores públicos da União nos estados, divulgado para que a população tenha conhecimento, tenha ciência desse direito, desse instrumento que é a Defensoria Pública da União. Que tipo de casos já foram solucionados através da Defensoria? Olha, nós temos aí, só para ter um exemplo, no ano de 2007 nós tivemos mais de 400 mil atendimentos, né, na área de direito previdenciário, na área de direito civil, na área de direito criminal. Então são situações, inclusive, recentemente, pela Lei 11.448 de 2007, a Defensoria Pública passou a ter um importante instrumento de participação da sociedade, da população pobre, nas políticas públicas do governo, que são a legitimidade para a propositura de ações coletivas, para a defesa de direitos coletivos, difusos, individuais homogêneos. Então, assim, são casos emblemáticos, né, que envolvam aí a prestação da saúde, né. Muitas vezes o cidadão procura a rede de saúde pública e não tem acesso ou tem uma insuficiência desse serviço. A Defensoria Pública consegue alcançar um atendimento adequado, né, no que tange a fornecimento de medicamento, né, a saúde como dever, o direito do cidadão, o dever do Estado, a prótese, enfim, e outras questões que envolvam aí acesso a cargos públicos, o acesso à isenção da inscrição para concurso público, a própria questão de concessão de benefícios previdenciários, né, a população carente, aí benefícios previdenciários, assistência social, aposentadorias por invalidez, e uma série de direitos fundamentais previstos constitucionalmente. A Defensoria tem esse espectro de atuação e, logicamente, que tem tido um papel importante, né, nessa modificação dessa desigualdade que hoje, infelizmente, ainda assola o nosso país. E quais as dificuldades que a Defensoria enfrenta? Bom, nós temos a dificuldade financeira orçamentária, logicamente, à medida que a Defensoria vai crescendo e a população vai conhecendo seus direitos, vai procurando o serviço da Defensoria Pública, né, nós vamos necessitando de um maior número de defensores públicos. Então, nossa carência está em defensores públicos da União, né? Se nós pensarmos que hoje são 140 milhões de brasileiros que percebem até 3 salários mínimos, que é o público-alvo da Defensoria Pública da União. Então, nós temos essa carência de defensores públicos, quadro de apoio, né, servidores, né, que possam potencializar o trabalho do defensor público na sociedade, né. Mas nós temos avançado nos últimos anos com novas sedes, né, inclusive comportando uma melhor estruturação do trabalho dos defensores públicos, né, com o intuito dessa estruturação reverter, né, para a população. Mas eu diria, a limitação do nosso trabalho está voltado ao número de defensores públicos. Tem um estudo, né, do Ministério da Justiça, o segundo diagnóstico sobre defensoria pública, que diz que existe 7,8 juízes para cada 100 mil habitantes, 4,2 membros do Ministério Público para 100 mil habitantes e 1,7 defensor público para cada 100 mil habitantes. Então a gente vê aí as desigualdades que o Estado acaba gerindo, né, na estruturação das funções essenciais da Justiça, né. Então é uma das bandeiras que nós temos levado adiante, que é a estruturação não só material, física, mas também humana da Defensoria Pública da União. Está prevista a abertura de vagas para defensor? Sim, nós estamos concluindo o 3º concurso para defensor público da União, já concluímos, temos uma posse marcada agora no dia 13 de agosto, em Brasília, né, no Memorial JK, vai propiciar à população a chegada de 64 novos defensores públicos da União. Temos alguns anteprojetos que tramitam no Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, estamos negociando com o Governo Federal, com o Ministério do Planejamento, para a liberação de mais 200 cargos de forma emergencial e urgente, para que a gente possa realmente atender a expectativa da população que busca os serviços do Estado. E quem pode ser defensor público?
Defensor público, na verdade, é uma carreira privativa de bacharel em Direito, né? É um concurso de âmbito nacional. Então, são necessários, na verdade, 2 anos de prática forense, né? E muito estudo, logicamente, né? Porque é um concurso difícil, né? É uma carreira de Estado, como função essencial da Justiça, como determina a Constituição Federal. No título 4º, né? Título 3º da Constituição Federal, é uma função essencial à Justiça, como é o Ministério Público, como é a Advocacia Geral da União. Então, realmente, são concursos difíceis, né, que exigem dos candidatos uma formação humanitária, né, e multidisciplinar em várias áreas do direito, né, desde filosofia do direito até direito constitucional, direito administrativo, direito processual civil, penal, processo penal, militar, previdenciário, né, direito internacional, né, privado, né. Então, é necessário que realmente pessoas que têm essa função, e é importante pessoas que têm essa função humanitária, porque lidam com a população de baixa renda, né, e que tenha então esse importante instrumento que é a Defensoria Pública, como o acesso a uma ordem jurídica justa, fraterna e igualitária. E quais os critérios para a população ter acesso a esses serviços? Bom, nós temos todas as defensorias públicas, inclusive dos estados da União, nós temos alguns critérios objetivos, né? Que é a isenção de imposto de renda na matéria civil, né? Na área criminal, por ser um direito do preso, o direito à defesa, o direito à contraditória, sendo um direito indisponível, né? A liberdade é um bem, né? Que é protegido pelo Estado, né? Como é a saúde, como é a vida, né? Então, um bem de certa importância. Nós entendemos que o defensor aí, quando a pessoa processada, enfim, que não constitui advogado, né, ou é decretado a sua revelia, né, nós entendemos que o defensor público atua independente da faixa de renda. Com relação à matéria civil, nós temos aí um elemento objetivo, que é a isenção de imposto de renda. Isso não quer dizer que o defensor público, analisando o caso concreto, dentre outros critérios, né, possa aferir a miserabilidade da pessoa que busca o serviço da Defensoria Pública, né? Então, nós temos alguns critérios objetivos para até que eles sejam transparentes e balizem o atendimento da Defensoria Pública. Pela Constituição Federal, né, ela é muito clara ao dizer que o Estado prestará orientação jurídica integral e gratuita àqueles que comprovarem insuficiência de recurso, né? Então, a Constituição Federal dá uma diretriz no sentido de que aquela pessoa que não tem a condição de pagar um advogado, muitas vezes a pessoa até tem bens materiais, mas ela não tem liquidez para pagar um advogado, né? Inclusive com relação a empresas, microempresas, né, pequeno porte, enfim, ou aquelas empresas que tiveram a falência decretada, né, têm acesso à gratuidade da justiça, né, à orientação jurídica, desde que não possam arcar com o pagamento de um advogado. A Defensoria Pública já adquiriu autonomia financeira? O que falta ainda? Olha, existe hoje, na verdade, a Emenda 45, a conhecida Reforma do Poder Judiciário, que tramitou em meados de dezembro de 2004, que foi promulgada, inclusive, alcançou autonomia orçamentária, financeira e administrativa para as defensorias estaduais. A Defensoria da União, nesse processo, só foi contemplada no Senado Federal, né? Então, o restante da reforma do Poder Judiciário retornou à Câmara dos Deputados para a conclusão, né? Então, nós estamos... existe uma proposta de emenda constitucional também, né, a 487, emenda constitucional 487, de autoria do ex-deputado federal Roberto Freire, e também uma outra proposta, a 144 de 2007, que é de autoria do governo federal, né? Então, nós estamos conversando, negociando com o governo federal para que a Defensoria Pública venha alcançar esse importante instrumento, né, no pensar das suas necessidades, né, para que ela possa realmente cumprir a sua missão constitucional, que é realmente universalizar o acesso à justiça, né, à ordem jurídica justa. Então, nós estamos trabalhando junto aos líderes e vice-líderes do Congresso Nacional para que possamos avançar como as defensorias estaduais avançaram, né? Até essas emendas constitucionais elas trazem muito mais, elas trazem a constitucionalização da Defensoria Pública, né? A Defensoria Pública vai ter uma série de instrumentos, vai poder realmente estar em igualdade de condições com o Ministério Público, a acusação, enfim,
e é isso que a população quer. Então é um sentimento hoje que se tem, os deputados estão voltados para esse sentimento da população, de que é necessário sim fortalecer a Defensoria Pública para que ela possa realmente se universalizar, se aparelhar e cumprir o seu mistério constitucional. Existe algum parentesco entre a Defensoria Pública e o Judiciário? Não, na verdade são órgãos, né, o Poder Judiciário. Na verdade, a Defensoria Pública, com a emenda 45, ela se desvinculou do Poder Executivo, né? Então, na verdade, são atores judiciais que desempenham tarefas distintas, né? Então, o papel do juiz é julgar o conflito de interesse qualificado por uma pretensão resistida, né? A Defensoria Pública tem o papel de orientação e postulação, né? Tem um papel reivindicatório perante o Poder Judiciário, e o Ministério Público tem um papel na defesa da ordem jurídica, né? do interesse social, e também no sentido de coibir quando haja alguma violação a algum bem jurídico, né? Enfim, então são papéis, no Estado democrático são papéis independentes, né? Não há subordinação, não há vinculação, né? São papéis que o Estado avoca para si, né? Como de tal importância que são funções distintas e cada um tem então um papel constitucional diferente, né? O juiz não pode acusar, né? Não pode defender, ele deve julgar, né? Então, da mesma forma que o Ministério Público não pode colher provas unilateralmente, né, para poder acusar, do meu ponto de vista. Então, são questões que são agentes do Estado, né, com prerrogativas de importância para o desempenho da sua atividade. Então, são papéis que se juntam, mas sempre a bem do serviço, a bem da sociedade. Então, são papéis independentes e trabalham em conjunto por uma sociedade melhor, mais justa, mais igualitária. O Estado, na sua opinião, valoriza a Defensoria Pública como deveria? Olha, eu acho que falta aí muita consciência política sobre o papel da Defensoria Pública, né? Tem havido avanço nos últimos 4 anos, tanto dos estados como da União, mas muito aquém das necessidades, né? O papel do defensor é um papel de um agente da alta relevância social, no Estado Democrático de Direito, né? E já dizia, dizem alguns juristas italianos, inclusive Mauro Capelletti, de que um dos direitos humanos mais importantes é o acesso à justiça, né? De nada adianta não se ter acesso à justiça, porque não se terá acesso a uma série de direitos, direito à saúde, acesso à moradia, à educação, né? Então, nesse contexto, ainda falta um pouco de consciência política, né? Embora tenha havido avanços, né, através das associações, das defensorias gerais dos estados e da União, nós temos avançado nesse sentido de conscientizar o chefe do Poder Executivo Federal, o chefe do Poder Executivo Estadual, de que é importante estruturar a Defensoria Pública como um todo no Brasil e que investir na Defensoria Pública é investir no povo brasileiro, né? Então é um investimento com retorno, né? E é um serviço que tem que ser prestado. Então o Estado não tem a liberdade, o direito de não implementar as defensorias públicas, né? Sob pena de estar num estado inconstitucional por omissão do seu dever de implementar e estruturar as defensorias públicas. Então, nós temos avançado, há um sentido positivo do Ministério da Justiça, inclusive, né, da Secretaria de Reforma do Poder Judiciário, nós trabalharmos com o 3º diagnóstico sobre defensoria pública no Brasil, né, para identificar as carências, as necessidades, e acredito que com esse 3º diagnóstico e com o compromisso do governo federal, né, nós iremos avançar nos próximos anos, inclusive com fortalecimento através das emendas constitucionais que tramitam no Congresso Nacional. O senhor foi indicado pelo presidente da República para ocupar o cargo de chefe da instituição. Como se sentiu? Olha, eu iniciei como defensor público da União em Porto Alegre, né? Sou um defensor público de carreira, sou o primeiro defensor público da União a ocupar o cargo de defensor-geral da União. Eu fui escolhido em lista tríplice pela categoria por 2 vezes. Da primeira vez, já estou no 2º mandato, defensor-geral da União. Da primeira vez, eu fui o 2º mais votado, né? Então, eu venho com esse respaldo da categoria, com essa confiança dos meus pares, né? Logicamente que se apresentou e se apresenta um grande desafio, né? Que é trabalhar pela estruturação, pela implantação da Defensoria Pública, né? Então, acredito que nós tenhamos avançado, estamos avançando, e há muito que se fazer ainda, né? É importante frisar isso.
E, sem dúvida alguma, é uma grande experiência, né? Uma satisfação imensa estar contribuindo com o aparelhamento, com a estruturação que é tão importante para a cidadania, né? Que é a Defensoria Pública. E, logicamente, que guardadas as limitações que são inerentes à pessoa humana, né? A gente tem procurado fazer o melhor, né? E tem sido realmente uma satisfação imensa poder contribuir para o povo brasileiro com o aparelhamento da Defensoria Pública da União. Quais as metas para a próxima administração? Olha, nós temos trabalhado aí com relação à questão de criação de cargos, a estruturação adequada das sedes, né? Trabalhando inclusive com a criação de quadro de apoio, servidores que possam aí auxiliar os defensores públicos na sua atividade ímpar, que é garantir assistência jurídica integral gratuita, e trabalhando com transparência. Acho que é importante trabalhar dentro da legalidade, da transparência, da eficiência, né? Cumprir os princípios constitucionais entabulados no artigo 37 da Constituição Federal, né? Sempre em parceria com os colegas, ouvindo a classe, né? Colhendo sugestões da sociedade organizada, né? Civil organizada, né? Também das outras defensorias públicas, e também desenvolvendo boas práticas, buscando boas práticas das defensorias do Mercosul, né? Então acho que o grande papel, o grande desafio da atual gestão e das próximas que virão é realmente trabalhar pela estruturação, pela universalização do acesso à justiça. O que é a Defensoria Itinerante? Bom, a Defensoria Pública Itinerante é um projeto de descentralização do acesso à justiça, né? Então, o que sucede é que muitas vezes as pessoas, por não conhecer os seus direitos ou por não terem recurso para se deslocarem para os grandes centros, né, as capitais, né, enfim, nós deslocamos defensores públicos, servidores, né, ou muitas vezes em parceria com o Poder Judiciário Federal, ou muitas vezes de forma pioneira, né, esclarecendo os direitos, orientando a população carente, mas indo ao encontro da população, não aguardando que a população vá à sede da Defensoria Pública da União. Então, esse projeto consiste na inclusão social, né? A inclusão jurídica é uma espécie de inclusão social e propicia, então, que essas pessoas possam ter acesso aos serviços que é prestado pela União e a presença do Estado, da União Federal, né, junto a essas comunidades. Há quanto tempo a Defensoria já está funcionando? Olha, foi criar, inclusive é importante frisar, agora no dia 18 de outubro a Constituição Federal faz 20 anos, né? Então ela foi prevista constitucionalmente a partir da Constituição de 88. Mas, de fato, ela começou a funcionar a partir do primeiro concurso para Defensor Público da União, da qual, inclusive, eu sou egresso em 2001. Então, de fato, junto à Justiça Federal, junto à Justiça Militar da União, inclusive, ela já funcionava desde 1994, que é a data em que foi promulgada, 12 de dezembro de 94, a Lei Orgânica da Defensoria Pública, né? Mas formalmente desde 94, mas efetivamente a partir de 2001. Nosso programa está chegando ao final, mas antes eu gostaria que o senhor deixasse suas considerações finais. Bom, agradecer a oportunidade de estar aqui, né, trazendo um pouco de conhecimento sobre Defensoria Pública para o povo cearense, né? Defensoria Pública que muitas vezes é desconhecida, e enaltecer o trabalho formidável e excepcional que os defensores públicos da União do Estado do Ceará têm desenvolvido, né, e dizer que é uma satisfação imensa estar aqui no programa, né, contribuindo com a cidadania, com o conhecimento sobre defensoria pública, que é importante, ainda as pessoas não têm essa noção exata sobre o papel do defensor público na sociedade, né, e acreditar que o Estado democrático se faz ao caminhar, ao trilhar. Então, nossa contribuição com a sociedade é promover a inclusão social. O destaque desta semana foi com Eduardo Flores Vieira, Defensor Público Geral da União. O programa Destaque fica por aqui. Nós voltamos na próxima semana com mais um convidado em destaque pela FGF TV, Canal Universitário de Fortaleza, 14 da NET.